Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ele queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 7, a partir do versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Ó Deus, estamos mais uma vez a falar com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija nessa reflexão, nessa exposição da tua palavra, para que os nossos corações, as nossas mentes sejam de fato alimentados pelo poder desta palavra, que nós cremos que ela é poderosa, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui esse contexto da história de Davi é um contexto que ele ainda não era o rei de Israel. Tinha sido já ungido por Samuel, mas estava fugindo aqui de Saul. Ele passou pelo menos os 13 anos fugindo de Saul. Porém, nesse momento ele está na terra dos filisteus, em uma cidade, porém que esta cidade é uma cidade de Israel, da terra de Judá, do sul de Israel, e esta cidade tinha sido tomada pelos filisteus, estava sendo dominada pelos filisteus. Velho inimigo de Israel. Quem não lembra da grande luta daquela luta travada entre Golias, filisteu, e Davi? Entre tantas lutas que aconteceram, batalhas entre Israel e os filisteus. Mas, irmãos, aqui estava Davi morando neste local. É interessante que Ziclag, apesar de ser uma cidade de Israel, fazia parte de Israel, de Judá, tinha um nome interessante, serpente sinuosa, pela característica do relief, pela forma como a gente imagina, podemos imaginar a serpente com seu movimento, como faz, assim também lembrava o relief dessa cidade. Foi essa cidade que Davi preferiu morar. Por quê? Interessante, irmãos, lá no capítulo 27, os irmãos podem lá abrir sua Bíblia nesse capítulo, e diz porque nessa cidade Davi tem uma experiência terrível. Não somente ele, mas ele traz uma grande consequência para suas famílias, para a cidade e para a família de tantas outras pessoas. Tem tudo a ver com a decisão que Davi tomou. E veja só, no capítulo 27, diz que Davi tomou uma decisão. Versículo 1: diz porém Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim
do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todos a esperança e deixe de perseguir por todos os limites de Israel, assim livrarei da sua mão. Irmãos, 13 anos que ele estava fugindo, ele não tinha percebido que era Deus que estava poupando a vida dele, mas ele, pensando consigo mesmo, tomou essa decisão: um dia eu vou ser morto, então não tem nada melhor. É como se ele tivesse dito assim: não tem nada melhor do que sair da proteção de Deus e ir para a proteção dos filisteus. Não é estranho, irmãos? O que acontece? O que pode acontecer comigo e com você se tomarmos essa decisão? Se preferirmos morar, escolher um local que, pela sua simbologia, lembra a serpente. É lógico que isso é a simbologia, mas nós sabemos que a serpente também representa o inimigo das famílias, o inimigo do povo de Deus. Essa é uma simbologia, mas nós queremos pegar até essa simbologia do relevo, do nome da cidade, para trazer como algo que, de fato, representava negativamente na vida de um homem que tantas experiências com Deus, aqui ele declina e toma essa decisão. Então, ir para os filisteus representou algo muito mais do que simplesmente morar. Ele teve que fazer acordos, ele teve que chegar, que os filisteus não eram somente um povo, não era somente uma nação, tinha outras nações ali compondo os filisteus. E um determinado rei, ele fez amizade, e este rei de Gate, com Aques, ele fez um acordo de servir, irmãos, levar não somente ele, mas 600 homens para servirem a um rei filisteu, quer dizer, um inimigo de Israel, levar as famílias a servir. Então esse acordo foi o seguinte: ele prestava um trabalho de invadir cidades, invadir povoado e matar pessoas. Davi tinha as mãos muito manchadas de sangue, então para ele se livrar de Saul, achando que saindo para a terra dos filisteus ia ter proteção, e ele tem que fazer um acordo, tem que fazer uma troca, mora lá, mas teria que servir. Então ele fazia essas invasões, ele invadia cidades, matava as pessoas, roubavam, eles pegavam, adquiriam todos os bens e traziam e apresentavam exatamente a esse rei Aques, rei Aques em Gate. Bem, irmãos, então essa escolha trouxe uma consequência. Às vezes, o que será? Pode acontecer conosco se nós estamos justificando os fins pelos meios que nós estamos buscando. O que vai acontecer com nossas famílias se nós estamos amados, buscando realizar determinadas coisas e justificando determinadas coisas como se realmente nós tivéssemos razões para realizá-las? Coisas que podem até comprometer a qualidade da família, a espiritualidade da família. O que será? Então, vejam só, estamos falando de família. Eu só citando algo. Por exemplo, quando alguns querem, acham que os fins podem justificar, os meios podem justificar. Então, algumas pessoas dizem assim: para melhorar, para melhorar a nossa relação, podemos assistir uma coisa, talvez uma pornografia, um filme de pornografia, porque nós queremos melhorar a nossa relação. Irmãos, estamos falando de estar pisando em terreno do inimigo. Lembre-se, estou falando de Davi indo
para os filisteus pisar nas terras do inimigo. Talvez nós podemos pisar nas terras do inimigo e abrir mão de determinados valores, deixar de andar, de trilhar pela verdade. A verdade é o nosso próprio Deus, como centro das nossas vidas, da nossa família. A palavra dele nos dirige, nos orienta como devemos seguir. Abrir mão dos preceitos da palavra de Deus para colocar outros valores é pisar na terra, no campo minado do inimigo. Irmãos, por que existem tantas contendas nas famílias? Porque estão pisando, satisfazendo, servindo ao inimigo. Por que muitos divórcios? E a resposta é a mesma. Antes, eu dizia recentemente, não sei se foi recentemente, quando éramos jovens ou adolescentes, quando uma pessoa se divorciava, era algo assim que chocava. Mas hoje, irmãos, o divórcio é algo tão natural. E sabe por quê? Porque os preceitos de Deus, do reino, os preceitos do Senhor para a família que se esqueciam, e os desejos bastante egoístas de que as pessoas estão sendo aflorados, realizar suas vontades, quando resolve achar que o divórcio é a solução para resolver o conflito. Hoje, por qualquer situação, as pessoas já pensam na possibilidade de estarem separados. Aliás, muitos já casam pensando assim: se não der certo, separa. Já é assim que muitos vão para uma relação: se não der certo, nós vamos nos separar. Bem, irmão, porém, Davi, ele foi morar nesse local, e só que os filisteus decidiram guerrear contra Israel, e ele estava lá. Então esse rei convocou Davi para ir também, e Davi serviria como proteção para esse rei, como 600 homens. No entanto, quando estavam caminhando para a batalha, vejam, Davi com seus 600 homens de guerra, que abraçou a luta e a proteção de Davi contra Saul. Esses homens, quando foram vistos pelos demais príncipes dos filisteus, eles olharam para o rei de Gate e disseram o seguinte: o que Davi está fazendo no nosso meio? Eu tenho para mim, irmãos, que aquilo ali representou uma oração de Davi. Davi orando: Senhor, como é que eu vou lutar contra o meu próprio povo? Não disse, não está registrado. Mas eu posso imaginar que se incomodou muito Davi lutar contra o seu próprio povo por uma questão de gratidão aos filisteus. E Davi estava seguindo. E os príncipes disseram o seguinte: não, esse homem tem que voltar. Nós não queremos esse homem no nosso meio. Manda ele voltar com os seus homens. Eu tenho para mim que Davi levantou a mão: Senhor, muito obrigado. E Davi, quando chegou na cidade que ele estava morando, em Zipag, chegou e encontrou totalmente destruída, queimada. E diz o texto, nós lemos o texto, que não somente ele, como todos os outros homens, que não encontraram as suas famílias, se desesperaram, choraram tanto que não tinham mais forças para chorar. Irmãos, quando é que nós podemos enfrentar determinadas situações que nós não encontramos solução a não ser chorar? Não temos mais forças, nem ideias para reagir, a não ser chorar. Todos esses homens, e aí eu pergunto, isto não representou uma grande consequência para Davi? Tem situações que nós buscamos, tem decisões que nós buscamos, que vamos ter consequências para nós, quando nós pecamos, quando nós erramos.
para as nossas famílias, para as pessoas que estão mais próximas, como também para outras famílias, como foi aqui a história. Além disso, irmãos, podemos perceber que não somente a Davi, como aqueles 600 homens, mas toda aquela cidade foi prejudicada como consequência da decisão que uma pessoa tomou lá atrás. Como ele disse, não tem coisa melhor do que eu ir para os filisteus, porque lá é o melhor para mim. Se nós formos olhar na história, diz que Deus por diversas vezes poupou a vida de Davi. Agora, eu pergunto aos amados irmãos, que situação você estaria quando você contempla o caos, como Davi contemplou o caos? Quando você vê que nem aqueles que estavam juntos, abraçando a mesma causa, agora eles se voltam contra você. Porque os homens que protegiam Davi, agora eles queriam matar, apedrejar. Mas aí vem, amados, Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, porque Ele não quer destruir, Ele quer restaurar. Assim como foi na vida deste homem. Deus aproveitou aquela situação para fortalecer este homem, porque o texto diz, irmãos, podem observar novamente o versículo 6, que diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se animou no Senhor, seu Deus. Diante do caos, nós não temos outra opção, amados, de levantar as nossas mãos para o alto. Eu penso que nesse momento Davi pode ter feito aquela oração daquele salmo: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez ele tenha dito que o chorar pode durar a noite toda, mas durante o amanhecer pode vir a alegria, o contentamento, o consolo. E outras experiências que o salmista coloca nos seus salmos, mostrando a providência de Deus de atendê-lo, de alcançá-lo, de confortá-lo, de animá-lo. E foi aqui. Eu pergunto, irmãos, o que é que faz um homem, o que faz uma mulher, o que faz uma família quando Deus reanimar aquele que já estava totalmente mostrando-se em vida, sem ânimo, reanimar, trazendo de fato o vigor. E assim foi isso que Deus fez na vida desse homem, que não tinha mais forças. Esta força ele buscou em Deus. Deus reanimou. O que faz? O que acontece com o homem em que Deus reanima, amados? E a gente vê, a primeira coisa aqui é que ele buscou inteiramente saber qual era a vontade de Deus em meio aos caos, a situação de tragédia. Qual é a vontade de Deus? E ele pediu para que Abiatar, o sacerdote, levasse aquela parte de uma vestimenta sacerdotal para que consultasse a Deus. Era algo que os sacerdotes usavam quando iriam consultar a Deus diante de uma necessidade urgente de resposta de uma decisão. Agora eu pergunto, amados, se ele tivesse feito isso lá atrás, ele tinha passado por isso? Se ele tivesse tomado a decisão: Senhor, o que eu vou fazer diante dessa situação? Eu não tenho mais para onde correr. Mas a terra, nas terras dos filisteus, jamais. Servir ao inimigo, jamais. Jamais
poderia ser a decisão dele: Senhor, qual é então a tua resposta para a minha vida? Qual a tua resposta? Aquilo que eu preciso diante dessa triste realidade. E Deus responde. Deus tem as respostas que nós necessitamos. Eu vejo assim, como a palavra de Deus mostra o comportamento de Josué. Josué, quando viu que a nação estava se voltando para os ídolos, ele reúne e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a decisão, mas porque Josué tomou assim com base esta afirmação, colocando para o povo de Israel um referencial, é porque eles andavam com Deus. E a partir do momento em que Davi se volta para o Senhor, ele consulta, ele lembra que Deus está disposto a responder. Ele busca o Senhor, ele pergunta e Deus responde: eu vou perseguir esse bando. Deus vai. E ele foi a perseguir. Ele obedeceu. Eu entendi isso como resposta. O homem que Deus reanima, ele obedece. Quando Deus diz vai, ele vai. Quando Deus diz para, ele para. Ele busca satisfazer a vontade do seu Deus, do seu Senhor. Davi demonstra confiança em Deus, apesar do número de homens que estavam com ele. E sabe por quê, amados? Porque no decorrer da história, vamos observar que dos 600 homens, 400 permaneceram seguindo Davi na perseguição, aquele bando dos amalequitas. 200 ficaram cansados, e Davi não olhou porque os homens ficaram, mas ele prosseguiu. Eu tenho em mente que Davi tinha já absorvido a ideia de que não era com números, mas pelo que o Senhor estava fazendo. Ele tinha que obedecer e perseguir porque o Senhor falou que ele iria trazer. Davi, porém, e seus 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Isso você lê no versículo 10. Mas outra coisa interessante que eu vejo aqui é como Deus faz. Deus se aproveita daquilo que parece insignificante para trazer a resposta, a vitória. Amém, irmãos? Aquilo que você acha que não tem tanto valor, mas Deus levanta. Aquele irmão que você nunca prestou atenção, aquela família que você nunca valorizou, de repente Deus levanta aquela família, aquele chefe da família, para trazer algo que você nunca pensou receber de orientação do Senhor através daquele servo, daquela serva. E lá no caminho, na estrada, ele encontrou um egípcio que tinha se jogado para os amalequitas, já servos dos amalequitas. Tinha se jogado porque estava enfermo, não era proveitoso levar aquele homem doente. Então jogaram ele na estrada para morrer. E aquele homem foi achado por Davi, deu alimento, recuperou as forças, e quando ele recuperou as forças, ele pôde orientar qual direção seguir para perseguir aquele bando, e até que conseguiram chegar e resgatar, mesmo assim com um número tão resumido, porque o nosso Deus é que luta por nós. Deus já mostrou através da sua palavra ao povo de Israel que luta por nós. Deus não leva em conta a quantidade dos soldados, dos guerreiros. Deus leva em conta a nossa confiança nele, a nossa disposição de deixar ele agir. Que pé você permitir que Deus esteja agindo na sua família? Deus não quer olhar se você tem recursos. Deus não quer olhar o quantitativo de pessoas que estão morando na sua casa. Deus não quer olhar o quantitativo de amigos que você possa possuir. Não.
Deus quer agir, mas você precisa obedecer, você precisa consultar, você precisa se reanimar no Senhor, assim como Deus fez na vida deste homem. E concluindo, amados, o que fazemos quando nós perdemos a alegria? Pois eles perderam completamente a alegria de viver e chorar abundantemente. Nós podemos fazer quando nós perdemos totalmente a confiança em tudo e em todos, como aconteceu ali. Os amigos se voltaram contra ele, não tinha ninguém. Você faz quando alguém diz: olha, não há mais amor, não tem mais amor. E aí? A palavra de Deus mostra que Deus torna tudo novo, Deus restaura, assim como fez com essa situação aqui. Tudo estava perdido aos olhos dos homens, mas Deus restaurou, restituiu tudo quando eles perderam e receberam muito mais, porque os esforços eles também trouxeram para a terra de Judá. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua família, sempre, sempre. Esse ânimo que Deus quer dar, e esse ânimo Ele só faz quando nós permitimos, quando nós buscamos, quando nós queremos deixar Ele agir na nossa vida, o Espírito dele agindo em nós. Amém?